a esse tempo médio lá deles. Então, vamos supor que ela consegue encontrar, vamos pensar assim, os dados de que dentro da área dela, com 50 pessoas, se atenderam 5.000 pessoas ou fizeram 5.000 atendimentos naquela semana. E ela percebeu que nas semanas tem sido mais ou menos essa média. Então, ela colocou a média de 5.000 e ela, com 50 pessoas, são 100 atendimentos por pessoa por semana. Isso já é um indicador. Ó, ela está falando que o tempo de atendimento médio a gente pode tirar a partir daí. Que cada pessoa, por outro lado, trabalhando 5 dias por semana, vai atender aproximadamente 20 pessoas. Concorda? Se as pessoas trabalham 6 horas por dia, mais ou menos, a gente está falando que cada uma dessas pessoas vai atender, com intervalo e tudo, em torno de 5 horas, vamos pensar assim, que essas pessoas vão atender 4 pessoas por hora. É muito isso, é pouco isso, né? E aí a Laura vai definir isso. Puxa, mas dá para fazer muito melhor. E a Laura vai criar, a partir desse indicador, vai criar uma solução. Então, para todos vocês, eu gostaria de dar uns 10 minutinhos aí, vocês podem ficar à vontade, e eu quero que vocês pensem em uma situação que vocês conseguiram resolver a partir dessa ideia, da utilidade disso. Eu posso usar isso em um monte de lugar, eu posso dar essa ideia para o meu chefe, mas tenta pegar uma coisa que seja uma coisa do dia a dia de vocês, tanto onde vocês trabalham, como na casa de vocês, na rua de vocês, que vocês percebem que o setor público não está fazendo, só para vocês irem já entendendo como desenvolver e a facilidade que é desenvolver esse tipo de indicador. Tá bom? Pode ser assim? Pode. Pode. E aí pode ser Não em qualquer entendi um desses. muito, não. Não? Então vamos lá. O que você não entendeu exatamente? Fala aí, Steph. Você quer que a gente monte um indicador Isso. com... Qualquer dado, Stephanie, você não precisa se preocupar, por exemplo, você tem uma preocupação lá na Secretaria de Cultura, é isso, né? Isso. Então, pensa assim, ó, vocês perceberam que existe uma demanda para um determinado tipo de coisa. Vamos pensar assim que seja para museu, tudo bem? Tudo. Para museu virtual. Então, você vê que as pessoas estão indo lá, cobrando, mas o que acontece, o que está acontecendo? Você está vendo que não está tendo resultado. A secretaria não está dando retorno. Então, o que você pode fazer? Pegar essa quantidade de pessoas que estão ligando, né? Todos os dias, você viu lá que são 20 ligações por dia. Você pega, olha, o último mês ligaram aqui pelo menos 600 pessoas querendo que a gente desenvolva aqui um museu virtual. Estou chutando, tá? Pode ser qualquer outra coisa. E aí você percebeu que, ó, então, só para você ter ideia, tem 600 pessoas interessadas em um site que a gente possa criar, que a gente possa mostrar aqui. Então, você está dando para essa pessoa um indicador que exista uma necessidade, um indicador de demanda, né? Que aí pode ser pensado depois baseado na eficiência, e aí a secretaria vai pensar ou não se vai colocar aquilo em prática, mas você está criando esse indicador. Olha, toda semana tem pelo menos 200 pessoas ligando aqui para poder fazer. Eu queria saber qual é o problema para a gente não ter entregado até agora um museu virtual aqui de onde a gente está trabalhando, por exemplo. Tá? Vamos pensar que seja lá no Museu da Língua Portuguesa, não tem ainda um site que mostre. E aí você sabe que as pessoas estão querendo visitar a exposição, mesmo que seja virtualmente nesse momento. E aí você fala sobre criar isso. Ah, mas qual o custo disso? Aí você pode pegar essas 600 pessoas por mês, por exemplo, por semana, você vai ter 2.400 pessoas por mês. É só uma ideia geral, bem simples, tá, gente? Bem, de forma simplória. Não precisa ser muito também carregado de coisas o indicador. Eu só quero que vocês comecem a ter isso. Então, você tem lá, Stephanie, você levou isso para sua chefe. Ela falou assim: ah, mas eu fiz uma pesquisa e o site vai sair 20 mil reais. E aí você vai ver que o custo, se você dividir aquelas 2.400 ligações que você teve naquele mês anterior por esse custo aí, ou esse custo pelos 2.400, você vai chegar a que cada pessoa vai gastar em torno de R$ 10 por pessoa para fazer esse site. Ou seja, é um investimento muito pequeno, concorda? Então, ó, quando você diz para o seu chefe, ó, nós vamos gastar R$ 10 para atender cada demanda dessa, aí ela vai olhar e falar, não é muito.
né? Mesmo que o site saia 20, 25 mil reais, eu estou gastando 10 reais para atender um cidadão que está cobrando, está demandando. Então, é um indicador, esses 10 reais por pessoa, na verdade, né? Interessada, que pode também virar, ser muito menor lá na frente, quando esse site for colocado no ar, tá bom? Isso é um indicador. 10 reais por pessoa é um indicador. Eu posso tomar decisões a partir daí, Stephanie. Eu faço o site ou não, por exemplo. É uma decisão administrativa. Você entendeu? Entendi. A mesma coisa em casa. Eu quero fazer aqui, puxa, nós compramos aqui em casa, sei lá, nós gastamos 3 mil por mês em comida. Vamos pensar assim, tá bom? Você quer que a gente monta todo detalhado, Pro? Não, eu quero que você pense o que eu quero que vocês façam. Pegue, ache a situação, me fale assim, puxa, essa situação aqui poderia ser resolvida, eu podia ajudar a resolver um problema da minha casa que vai ser econômico, por exemplo, tá bom? Ou, não, vai, por exemplo, um de execução dentro de casa. Tem 5 pessoas dentro da minha casa, mas só minha mãe lava e passa e cozinha, tem alguma coisa errada, né? Então, se eu tenho 5 pessoas e se eu dividir isso aí por 5, o tempo que minha mãe gasta 10 horas por dia fazendo tudo isso vai ser dividido por 5 e ela vai gastar 2. Ou mesmo que todo mundo trabalhe, que um trabalhe menos, minha mãe vai gastar 4 e os outros vão gastar 1 hora e meia. Você entendeu? É um indicador da execução dos serviços da gente lá dentro da casa. Pode servir para qualquer coisa. Eu estou falando de casa porque, por exemplo, a Gi talvez não tenha trabalhado ainda, mas pode pensar na casa, na escola, na rua, né, Gi? Eu posso falar sobre o que aconteceu, que eu tive um lucro maior através de uma iniciativa que eu tive junto com a minha funcionária. Posso dar um exemplo? Pode ser isso também. É um indicativo, é um indicador. Então, por exemplo, nós começamos, nós não queríamos, por exemplo, sua loja é de, sei lá, papelaria. Vocês começaram a colocar lá junto bala, docinho e tal. Você viu que aquilo vende muito. Você começa a pensar, puxa, então se meu faturamento era 30 mil por mês, agora passou a ser 40. Então, qual que é o valor ali que você começa a ganhar em cima dos doces? Você vê que 25% do seu faturamento no mês seguinte vai ser em cima dos doces. Então, você já tem um indicador de que vale a pena enfiar os doces ali, ou mais doce ainda. Você entendeu? Sim, é um outro exemplo também que valeu a pena, aumentou meu lucro, mas é sobre o estoque. Mas aí eu explico, então, na hora que exatamente. eu vou. Tá bom? E você pode fazer isso. Agora você precisa transformar isso em um dado, né? Pegar esse dado e transformar numa coisa que você sabe que, olha, agora que eu vi, eu consigo fazer diferente, agora eu consigo fazer melhor, eu consigo ganhar mais. Tá? Então, a ideia do indicador é trazer a possibilidade. Eu quero que vocês criem o indicador, mas se vocês puderem, coloque também, puxa, isso vai facilitar. Se eu melhorar isso, vai também trazer esse tipo de resultado, tá? Porque o indicador precisa também ser viável, né? Ter validade, que é o que a gente conversou na última aula, tá? Então, 10 minutinhos, fiquem à vontade, pode ser no papel mesmo. Aí eu queria que vocês só subissem. Eu vou criar ali uma atividade que eu tinha criado na sala da hospitalar e eu acabei não transferindo para o de vocês. Mas eu vou criar lá só para vocês mandarem aí para a gente depois discutir mais, tá bom? Tá. Tem que fazer no papel. Não posso falar. Faz o papel, tira uma fotozinha e sobe. Você entendeu, Vanderlei? Vanderlei? Entendeu, Vanderlei? Não, professor, eu fiquei sem conexão. Eu fiquei sem conexão, estou voltando agora. Só estou ouvindo que eu comecei a pegar já o barco bem andado aí da sua aula. Wander, eu estou pedindo aí para vocês fazerem criar um indicador. Por exemplo, eu usei você como exemplo agora há pouco, que você estava na rua, por exemplo, aí do bairro, dos bairros Aí eu vi. trabalhando. Então, aí você pode pensar, por exemplo, se você atende tantas casas, vamos falar em casas só para ficar simples, por dia, falando sobre coronavírus, por exemplo, então um carro atende 20 casas, né? Ou atende 100 casas por dia.
quanto que você, qual que é o custo disso por casa, entendeu? Então imagina que eu não quero que você, não sei, não precisa ser preciso, tá bom? Imagina que você e sua equipe da rua, com carro e tudo, o custo seja de R$ 1.000. Então, por cada casa atendida no que você faz lá, levando informação, levando panfleto, falando com as pessoas, o custo de cada casa ali, se você gastou R$ 1.000 por dia com seu salário, tudo isso colocado num papel, é de R$ 10 por casa, tá bom? Se você atende 100, você gastou o custo. Então, eu quero que você procura uma dessas doações que você vivencia em casa, no trabalho, que você acha que pode ajudar a resolver um problema de saúde, um problema da sua região, e tenta criar um indicador para isso, tá? Tá. Aí pode ser feito um papel mesmo. Eu vou já deixar lá uma atividade lá nessa aula para vocês mandarem esse material, tá bom? Professor, Oi. Tá. pode ser uma situação, tipo, fictícia, assim, alguma coisa que eu imagino que pode acontecer, ou tem que ser alguma coisa que realmente acontece? Se você não. O ideal seria você pensar a partir de um ponto de vista do que acontece que você vê. Mas se você não conseguir, de uma boa. Você pode fazer uma coisa mais fictícia mesmo. Não é muito fictício, tipo, é um lance que eu vivi, assim, mas é só. É tipo, eu fazer de um indicador de um cursinho pré-vestibular, sabe? Pode. Eu fiz cursinho, então só Legal. pra. Tá bom. Legal, você pode, por exemplo, ó, é um indicador que pode ter lá, Gi, eu fiz o cursinho, eu percebi que das 50 pessoas que fizeram comigo, só 3 conseguiram realmente passar no vestibular. É um indicador que não está sendo eficiente, ou não está sendo eficaz aquele cursinho, na verdade. Tá? Então, eu quero fazer de eficácia, tipo, comparando o que os estudantes queriam no começo e o que eles conseguiram, entendeu? Tipo, se atingiram a sua meta ou não. Legal. Aí é basicamente só para eu explicar como vai funcionar esse indicador, né? Exatamente. Você vai montar, me dizer e qual decisão que você pode tomar em cima daquele indicador. É o principal aí, tá bom? Tá, Por exemplo, entendi. se você estiver gerindo o cursinho, qual tipo de indicador, qual tipo de decisão você tomaria em cima daquele indicador? Então, você vê que os alunos não estão conseguindo chegar no resultado que eles queriam, então talvez seja ideal, por exemplo, estou chutando, mas aí isso não precisa ser a sua solução, fazer uma triagem antes de começar o cursinho, né? Fazer um vocacional, trazer um psicólogo para poder trabalhar com esse aluno, o que ele quer de verdade, para ele no final chegar lá e desistir, por exemplo. Tá? Sim. Ou não ser a área que ele quer fazer no meio do processo, depois de passar um ano dentro do cursinho. Então, é uma ideia. Tá? Bom.
Ah, legal, professor, você é o máximo. Professor, não dá para ampliar um pouquinho mais essa página que o senhor está demonstrando aí para nós? Não está dando para abrir, viu? Melhorou, Vanderlei? Melhorou um pouquinho. Tá, Obrigado. eu vou aproveitar e vou mandar para você já essa página. Eu vou mandar no WhatsApp para todo mundo ter, tá bom? Eu vou mandar esse material já. E aí fica mais fácil até caso você tenha um computador, um outro celular, você possa abrir do lado, tá? Professor, Pode falar, Paty. você põe para mim só aquele que fala da eficiência e da eficácia, que eu sempre confundo eficiência com eficácia. Tá. Eficiência é quando a pessoa tenta fazer da melhor maneira possível, mas não tem um resultado final. Na verdade, os dois podem estar ligados, mas não necessariamente, Paty. É assim, ó. A eficiência é o uso dos recursos de forma mais racional possível e mais econômica. Então, quanto menos recursos eu uso para fazer uma determinada coisa, mais eficiente eu sou. Tudo bem? Então, por exemplo, para você, vamos pensar aqui na loja, na sua loja, para cada 20 pessoas que entram por dia, você atende com uma única vendedora, tá bom? Aí, mas está entrando 40. Aí essa pessoa continua atendendo, essa única pessoa continua atendendo. Então, ela se está tornando, ela está mostrando que é muito mais eficiente. Agora, essa pessoa, uma única pessoa lá que pode atender 20 na média, ela só está conseguindo atender 10. Você está vendo que 10 clientes estão indo embora. Ela não está sendo eficiente. Tudo bem? Então, a eficiência tem a ver com os recursos ali na hora da execução. A eficácia tem a ver com o resultado. Então, muitas vezes, essa pessoa que atende 20 pode atender 40,
mas ela não tá dando esse resultado porque não está entrando gente. Então, não é porque a pessoa é ineficiente, mas a sua eficácia, o resultado que você espera lá na frente, talvez não seja o que você quer. Porque está entrando 20 pessoas, as pessoas ali, você vê que a vendedora fica ali meio, boa parte do tempo sem fazer muita coisa, e você sabe que poderia estar dando muito mais. Ou seja, se o seu planejamento era 50 mil, veio 30, você não está sendo eficaz. Mas ela está sendo eficiente, porque ela está atendendo todo mundo às 20 que está entrando. Você entendeu? Tá bom. Tudo bem? Aí tira a foto desse trabalho e manda lá na SAP? Isso, aí eu coloquei lá, criando indicadores lá nessa aula de hoje, vocês só vão subir, pode ser foto, pode ser PDF, pode ser Word, tá? Da forma que vocês quiserem. Não precisa se preocupar muito, não. Tá bom. Tá? Aí a ideia aqui é que vocês tenham isso aí. Será que nós pensamos, isso que eu coloquei aqui em prática realmente pode me ajudar a tomar decisão? Alguém tomar decisão? A ideia é essa aqui, tá? Professor, Oi. esse conteúdo vai estar na SAP? Eu vou subir na SAP, mas eu mandei para vocês já agora no Skype, no WhatsApp, Não, tá bom? é porque eu estou só com o celular agora e tô com dificuldade, está muito pequenininho, não estou conseguindo. Hum, Aí eu vou chegar em casa, eu vou dar uma. não, numa boa. Mas assim, eu vou deixar nos dois, tá bom? Eu vou subir todos os Tá bom. conteúdos. Até porque esse conteúdo que eu estou dando para vocês e o que nós vimos até antes da prova, isso vai cair agora na regimental. Então, eu quero que Uhum. vocês usem e abusem mesmo para questionar depois. Se quiserem, vai lendo durante a semana, pessoal. Vai anotando as questões. Puxa, eu vi isso aqui, eu vi lá a aula, vê lá na aula que está gravada, mas eu não consegui entender de novo aqui, perdi, não consegui entender. Na hora entendi, agora não entendo mais. Anota e me pergunta, tá bom? Tá bom. Não tem medo de perguntar várias vezes a mesma coisa, não, gente. Professor, Oi. dentro daquele, eu vou passar para o senhor
todo o processo que a gente fez, um projeto de elaboração, quanto a esse carro de som que a gente criou aqui, que foi uma ideia que saiu daqui da subprefeitura, tá? Depois foi expandido, graças a Deus, para todas as outras 32, e a gente fez um planejamento, roteiro, tempo, velocidade, volume. Eu posso especificar isso também? E devo, Tudo né? isso aí, tudo isso que você está me falando vai gerar um monte de indicador, Vanderlei. Pode gerar um monte de dados, esse monte de dados que você gerou aí, que você falou, velocidade, tempo, essas coisas todas, pode gerar um monte de indicadores que provavelmente foram usados para mostrar para as outras subprefeituras que podia dar certo isso que vocês estão fazendo, entendeu? Não, e tanto é que deu, porque assim, você não pode colocar um carro de som saindo a 100 por hora que você não vai atingir o público que você está Exato. querendo, um público-alvo. Exatamente. Então, essa é a ideia principal dos indicadores. Provavelmente só se Tá. aceitou a partir do momento que fez um projeto, mostrou as possibilidades, né? Que são Sim. indicadores, ó, tem que ter 5 pessoas naquele bairro para cobrir todo o bairro em um mês, e assim por diante. Foi isso provavelmente que vocês mostraram, que foi feito, para que também passasse para as outras. Então, esses são indicadores, ou dados para indicadores que você pode usar. Entendi. Tá certo. Legal. Obrigado. Pessoal, é muito sério esse negócio de aula presencial de roda. É a única oportunidade que vocês têm agora de ter contato. Pessoas, vocês precisam mais de 5 minutinhos, já estão acabando, já subiram. Tiro foto e envio para o senhor, professor? Pode, se você fez se você fez no celular, no computador, no arquivo, só sobe o arquivo. Se não, se você fez no papel mesmo, sobe uma fotinha. Tá, eu fiz pela foto, manda para o senhor, né? Professor? Sobe lá para a SAP, se você tiver. Não tem, vou mandar pelo WhatsApp do senhor mesmo. Tá bom, pode mandar então. Esse número que você me mandou agora, que você me ligou agora aqui. É o meu?
É, deixa eu confirmar se eu tenho seu número. Eu vou sair e já vou voltar novamente. Tá bom. Professor, Oi. existe algum número que é meio que padrão para satisfação das instituições no geral, assim, porque igual eu tô falando do cursinho, né? Aí, assim, na minha visão, por exemplo, para um cursinho popular, que no caso é um cursinho que é público, né? Eu acho que, assim, 70% de satisfação dos alunos seria um número bom. Acho que abaixo do que isso já seria uma coisa para se preocupar. Mas o que o senhor acha? Assim, Padrão vai ter, depende também, tudo vai depender, Gi, da fase que está aquele empreendimento, né? No caso do cursinho. Por exemplo, se eu estou começando, eu não posso ser tão exigente, eu posso ser exigente com os números, mas eu não posso achar que eu vou afetar, sem conhecimento ainda, sem muito traquejo, sem muita vivência, todo mundo, não 100% eu não consigo. A ideia de que a gente alcance 100% o tempo todo, é por isso que a gente chama de gestão total da qualidade, que a gente busca o tempo todo alcançar 100%. A gente sabe que não vai alcançar, mas quanto menor esse número, esse índice de rejeição, né, ou quanto maior a quantidade de pessoas aí satisfeita, melhor para mim. Então, você pode traçar, o cursinho provavelmente tem uma ideia de quantas pessoas eles querem colocar dentro das faculdades. De satisfação, eu já não sei se eles teriam essa ideia, porque muitas vezes a pessoa não quer entrar para a faculdade porque ela quer fazer aquela faculdade, mas porque a família está pedindo, ou porque acha que é mais fácil. Então, a satisfação e a efetividade do curso talvez não sejam a mesma coisa, tá? Então, dá para fazer vários indicadores aí. Mas vamos pensar que 70% seja um número médio, né? Para esse tipo de cursinho aí que você está falando. Entendi. Então, tipo assim, ó, eu coloquei satisfação, tipo assim, ó, tendo em vista que muitas pessoas que entram no cursinho, elas mudam muito de ideia ao longo do caminho, né? Tipo, Sim. então, não vai levar em consideração, por exemplo, o que ela falou lá no começo que ela queria, e se no final ela foi para outra coisa, tipo, tá insatisfeita. Não, porque ela pode ter mudado de ideia no final do caminho, sabe? É mais assim, se ela atingiu o objetivo dela, sabe? Ou se ela. Isso, do curso no geral. Não, tipo, entrou ou não entrou, mas se atingiu o objetivo que ela tinha, entendeu? Então, mas aí tem que ser muito claro para você e para quem montou o curso, qual é o objetivo que aquelas pessoas que procuram têm, né? É passar no vestibular, simples, pura e simplesmente, então não importa se ela gosta, se ela está satisfeita com a escolha dela, da área que ela vai prestar. Agora, ela ficou no cursinho durante o ano e depois, quando ela prestou, mesmo que ela não queira ficar na área, ela passou, então a efetividade do cursinho é medida. Eu consegui medir que para essas pessoas foi efetivo, foi eficaz, né? O resultado nós entregamos. Agora, se a pessoa está na faculdade, entrou na faculdade, fazendo um cursinho mesmo, sabendo que não queria aquela faculdade, aí é muito de satisfação, entendeu? Da vida daquela pessoa com que ela está escolhendo. Pode ser que ela transfira e aí é o problema da qualidade que a gente conta quando a gente presta serviço, ela transfere a insatisfação da escolha que ela fez para o curso. Então, o curso foi maravilhoso para todo mundo, mas ela transferiu que, puxa, não gostei muito daquele cursinho, porque eu estava fazendo para isso, que é uma coisa que eu não gosto. Pode ser que ela leve por esse lado. Mas aí são coisas que dá para fazer, medir de forma diferentes. Mas no caso que você está falando, é do final, né, do resultado final dessa pessoa, se ela vai chegar lá no final e se ela vai ser efetivada ou se ela vai conseguir fazer o que ela quer com aquilo que ela aprendeu, não é isso? Isso. Então aí é de eficácia, mais de eficácia do curso, né? Você consegue medir. E aí dá para fazer. Na média, se eu tenho 50% para mim na média de satisfação com o resultado do curso do cliente ou do usuário, ou eu posso aumentar isso para poder eu também ser mais exigente comigo e com as pessoas que trabalham comigo para poder entregar melhor. Posso aumentar para 80%. Né? Então não tem um número assim. Tem que ver a área, tem que ver o tipo de situação que está vivenciando, né? O empreendimento em si, né? E para poder gerir esses dados. Né? Muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote e muitas vezes a gente não consegue chegar nesses indicadores, né?
Entendi, tá.
Pessoas, voltamos? Eu também já enviei, professor. Ah, legal. Eu vou dar uma olhadinha já, a gente já ir conversando sobre isso, tá? Ai, que minha letra tá Alguém horrível. está com dificuldade, pessoas, pode falar, se não tiver conseguindo fazer, fala que está com dificuldade, depois vocês me mandam, mas eu preciso saber como é que vocês estão entendendo, para a gente sair desse curso, pelo menos com alguma coisa que na prática vocês vão usar realmente, né? Quanto mais vocês entenderem, mais vocês vão conseguir colocar isso na prática, na vida de vocês. Então, não deixe passar, não. Se não conseguir fazer agora, a gente pega, recebe outro dia. O bom é fazer aqui, porque a gente já vai discutindo, né? Mas se não estão conseguindo, só me fala, para a gente ver. Professor, Oi, pode falar. professor, Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? oi, agora eu vi. Então, hoje a gente estava conversando sobre indicadores lá na Porto e o quanto é importante para o seguro e para o valor do seguro. A gente estava dando exemplos que, por exemplo, uma pessoa casada, ela tem menos sinistralidade do que uma pessoa solteira. Logo, o valor de seguro para a pessoa casada é mais barato. A gente estava verificando os veículos que têm mais sinistralidade, ou seja, que eles não são aceitos pela seguradora por esse motivo. E todo mês tem essas pesquisas de indicadores para sempre fazer a atualização e a aceitação de novos veículos. E é exatamente isso. A seguradora, Laura, vive de indicadores. Vive de indicadores. Locais que se rouba mais, que tipo de carro se rouba mais, onde é que tem mais assalto à mão armada, tudo isso a seguradora está o tempo todo avaliando, todos os dias, se possível, para poder tomar essas decisões que eles estão tomando, que você viu eles tomando, né? É muito importante, para você ter ideia, na sua carreira, não importa em qual área,
isso que você está vivenciando lá. Então, aprende tudo que você tem que aprender nesse sentido, porque isso vai fazer uma diferença muito grande se realmente você resolver seguir a área de gestão pública, quiser, você vai aplicar isso com mais eficiência, né? Não, sim, é muito importante. Até que você falou, o local, o CEP de pernoite conta muito. O valor Exatamente. do veículo, ele aumenta muito dependendo do CEP onde o veículo pernoita. Exatamente. E é isso que eu te falo, a gente é o tempo todo gerido por esses números, ó. Eu compro um carro, ou mesmo que eu não tenha um carro, mas se eu for atropelado por motoristas que da Porto Seguro, por exemplo, eu vou ser uma estatística que vai ser usada para cobrar mais ou não de determinado tipo de cliente, né? Então, todos nós viramos números o tempo todo, indicadores o tempo todo. Inclusive, eu já fui colocar o rastreador no meu carro por coincidência também, né? Que eu troquei o carro e eu precisei fazer o seguro. E aí, muitas perguntas. Eu fiz pela Azul, né? Aí, eles querem saber se fica na garagem, se não fica, se tem se eu tenho um filho de 18 anos que dirige o carro também, se eu vou do trabalho, se na faculdade eu coloco no estacionamento, tudo isso para poder... E o valor foi abaixando, assim, perto do outro que eu tinha, abaixou bastante. E olha que eu moro numa área de risco, né? A Zona Leste, aqui, o Cangaíba, onde eu moro, para eles, para o seguro, é a área de risco, né? E aí, mas olha só, esses dados que você... ter filho... Por que ter filho acima de 18 que dirige, né, o teu carro? Porque a gente sabe que a garotada é mais irresponsável, né? No caso... Até se o carro é rebaixado, se eu tenho aquele som de não sei o que, sabe? Aqueles sons, caixa de som, porque acha que a pessoa corre, que não tem tanto cuidado com o carro, né? Tudo isso influencia na hora do valor. Esses números são transformados, esses números que a Laura está vendo hoje, são transformados nesse perfil que a Patrícia é, que eu sou, que o Vanderlei, que o Elvico, que vocês são. O perfil que vocês são é que define esse tipo de coisa. Você pode nunca... Talvez a Laura nunca vá passar de 50 km por hora em São Paulo, mas o pessoal da idade dela não é assim que funciona. Então, ela entra nesse perfil justamente por isso, né? É o perfil do alto jovem, que a gente chama lá na Porto, de 18 a 24 anos. É o que mais ocorre sinistralidade. E é o seguro mais caro dentro da Porto, Itaú, ou da Azul também, que é do nosso grupo. Mas acho que qualquer uma, viu, Laura? A ideia básica desse pensar dados, pensar indicadores é de toda a segurança, de toda a área de insurance, né? Que são seguros, né? Qualquer uma das grandes aí, ou mesmo as menores, mesmo eu tinha um amigo meu que tinha uma dessas corretorazinhas. Era ele e a mulher dele. E ele vivia o tempo todo preocupando com isso. Quem ia procurar ele estava mais preocupado muitas vezes que a seguradora com esses dados. E aí ele era muito responsável, né? Ele tinha uma loja de carros e tal, e ele era muito responsável com essa coisa. E muitas vezes ele deixava de vender o seguro para o cara que comprava na loja de carro dele, porque ele falava, esse cara vai bater o carro assim que sair daqui, né? Ele falava assim para mim. Então, essa visão de criar perfil veio a partir dos indicadores da sociedade, né? Da faixa etária, então, do Estado Civil. Olha que louco, como é que eu posso definir que um cara com 35 anos casado e um cara com 35 anos solteiro, o casado vai ser mais barato porque ele é mais responsável, né? São os números que mostram isso pra gente. Exatamente. E esses indicadores aqui, no dia a dia da gente, só para vocês saberem, não tá. Eu brinco aqui em casa que às vezes minha cabeça já acorda planejando coisas, né? E é muito importante isso na vida da gente, porque eu tenho um padrão de pensamento que, ao mesmo tempo que me permite uma certa variabilidade, ou seja, uma certa criatividade, mas também eu sou muito exigente com o planejamento das coisas que eu vou fazer no dia. Então eu acordo sabendo o que eu vou fazer, mas aí muitas vezes a pessoa que nem faz parte da minha vida, muitas vezes quebra aquela programação. E aí eu tenho que ter criatividade para resolver isso, né? Tudo no meu dia a dia, as coisas na minha cabeça, tá bom? Muitas vezes não dá para colocar isso em prática o tempo todo. Vem pensando a partir dessa questão, o que eu vou fazer e quanto tempo que eu vou fazer. Então,
eu tenho uma situação que eu sei que eu demoro 1 hora, mas será que eu consigo fazer em 1 hora mesmo? Eu só tenho essa hora, então eu tenho que fazer. É indicador, a gente está o tempo todo. A cabeça da gente faz isso com certa frequência e a gente muitas vezes não percebe, né? A gente só consegue perceber isso quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, por exemplo. A Patrícia falou lá do estoque dela, o Vanderlei está falando de onde ele vai dos carros, né? O Elvico provavelmente está fazendo aí relacionado a alguma coisa que ele conhece. Então, é muito importante isso quando a gente começa a pensar como gestor, porque a gente não tem tempo de ir em todas as áreas, estar o tempo todo em cima daquilo lá. Imaginou o gestor da Patrícia, da Laura, tendo que sair na rua, Laura, pegando os dados, buscando isso. Então, eles pagam por essas pesquisas, muitas vezes, né? Que faz uma grande diferença. Sim, a gente tem uma área lá na Porto só de pesquisa. E é meio chato pra gente, porque todo mês a regra muda, porque todo mês tem novos indicadores. Sim, sim. E é importante isso, porque vai modernizando. Então, por exemplo, os indicadores antigos não deixam de ser não deixa de ser eficiente, né? Não deixam de ser usáveis ou válidos. Só que eu agrego outros indicadores que fazem com que aqueles indicadores antigos, por exemplo, sinistros de jovens dos 24, dos 18 aos 24, eu agrego outras características, outros indicadores que fazem com que o meu risco, né, que é a grande sacada de entender os indicadores, é a diminuição dos riscos. O meu risco cai muito em relação a vender um seguro para aquela pessoa. É a mesma coisa hoje. Olha, se você pegar e transportar, Laura, isso que você tá vendo na Porto, com essas questões dos riscos, né? Mas transportar para a vida como cidadão hoje, para essa pandemia, essa medida que a gente fala que, por exemplo, as pessoas que têm maiores fatores de riscos, por exemplo, são os diabéticos, os obesos, as pessoas com cardiopatias, é a mesma coisa. O risco que está se tentando evitar é encher os hospitais com essas pessoas e que elas possam morrer, né? Então, tudo é uma questão de gerir o risco, né? Legal. O Elvio colocou aqui que um valor de custo para o paciente dentro de um hospital, né? Por mês, né, Elvio? Oi, professor. Estou falando que o teu exercício aqui está falando que sobre a possibilidade de atender mais rápido as pessoas e, ao mesmo tempo, você me deu um indicador aqui que cada pessoa atendida nesse local aqui, ele custa R$13,33 por pessoa. Isso. Então, no mês, a pessoa... Por pessoa. Isso. Então, é legal. Agora, imagina que a morte ou a piora de uma pessoa que vai lá e procura e não acha o médico e volta para casa, por exemplo, nesse momento possa morrer, é muito mais caro para o Estado do que esses R$13. Exatamente. E aí esse cálculo aqui eu fiz a gente colocando o médico trabalhando 12 horas por dia, aí vai em 30 dias, né? Que é a média de 12 horas por dia que eles trabalham. E atenderia tipo 750 pessoas a mais, né? E reduziria o tempo de 3 horas para 1h30, o tempo de espera ali do paciente. Né? Só uma média, mas caso para 2 médicos a mais, seria equivalente a 26, né? E reduziria aí para menos de 40 minutos. Isso, mas é legal. Minutos seria, né? Mas
E o legal é você entender o quanto que isso aí você vai, por exemplo, que você entra aí na gestão, ou vai mesmo como vereador, você precisa aí tomar decisões na sua região, por exemplo, cobrar de uma forma, esses dados são importantíssimos, né? Para você levar para o Poder Executivo, discutir com o Poder Executivo a necessidade de mais médicos, a necessidade de mais UPAs, a necessidade de mais UBS, qualquer coisa que seja. Muito bem. Pessoal, todo mundo terminou? É importante. Esse é um dos motivos que me fez mudar a gestão pública. Então, essa ideia central de fazer a coisa a partir dos dados, dos indicadores, é muito importante, né? Nós não podemos esquecer que, apesar de serem pessoas, isso a gente não pode esquecer nunca, que estão lá na ponta, essa situação faz com que a gente tome decisões cada vez mais práticas, né? Que, no geral, a praticidade não era muito uma das coisas do gestor público, porque ele vivia uma base muito mais política, né? Mesmo ele sendo uma pessoa concursada, muitas vezes, ele tinha mais uma base mais política antigamente do que de técnico. Hoje tem se falado bastante, apesar de eu não acreditar que exista esse olhar técnico realmente sobre as funções de gestão pública, da forma que se prega, mas, de qualquer forma, tem se mudado bastante esse perfil, tá bom? Nos últimos 30 anos, esse perfil técnico que se tem falado bastante hoje, mas que ninguém nunca levou muito a sério, tem mudado bastante. Cada vez mais, o gestor passa a ser essa pessoa que consegue lidar com todos esses dados que ele tem na mão. Imaginem, só para vocês terem ideia, a quantidade de dados que não foram gerados com essa pandemia, né, nos últimos 3 meses. Agora, imagina, por outro lado, que é só para vocês entenderem um pouco do processo. Você pode aumentar um pouquinho mais o som? Não está legal? Deixa eu ver. Está um pouco baixo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Peraí. Tem uma configuração de áudio e vídeo aqui, Stephanie, mas eu acho que está no máximo. Vê se melhorou aí, Vanderlei. Deixa eu tentar mudar aqui. Melhorou aí, Vanderlei? Está um pouco... aumentou um pouquinho a coisa, mas estava melhor no começo, viu, professor? Mas tudo bem. Vamos ver aqui, se eu mudo aqui um pouco. Peraí. Agora eu voltei para o microfone padrão dele aqui. Eu tenho até um microfonezinho aqui, mas eu não sei onde foi parar. Então não vou tentar nem achá-lo agora. Mas, eu vou falar um pouco mais alto para ver se fica mais fácil. Meu computador está todo vapor. Stephanie, eu não sei se é isso, não. Pessoal, tem mais alguém ouvindo muito baixo? Dá um toque aí, porque aí eu vou tentar falar mais alto, tá bom? Wander, será que o seu tá alto, tá aumentado aí também? Tá no último volume, professor. Aqui tá normal meu celular. Talvez, se você tiver um fone, fica mais fácil para você aí. No celular, professor, eu saí aqui, tive que sair aqui fora, acabei ligando aqui que eu uso um fone Bluetooth. No celular realmente está baixo. Agora, no meu fone, está na metade e eu estou ouvindo muito bem. Mas o celular estava um pouco baixo mesmo. Obrigado aí, Elvio, por você manifestar, porque acho que é só nós dois que tá ouvindo baixo, o restante está ouvindo todo alto, né? Que não falaram nada. É estranho porque a configuração no Skype está total, está no máximo aqui. E no meu computador também. Então, eu não sei por onde está sendo. Mas, de qualquer forma, Wander, pode ser que seja por causa da internet também. Ele reduz um pouco o volume para poder o dado ficar mais leve. Então, se você tiver um fone de ouvido, talvez fique mais fácil. Tá bom?
Pessoas, todo mundo conseguiu fazer o indicador? Professor, melhorou agora. Oi? Melhorou agora está em alto e bom som, pô. Então, agora eu mexi faz 2 minutos já. Então, mas pode ser que seja a internet. E aí ele vai e volta mesmo essa questão do som. Então, eu não vou ver o de todo mundo agora, para a gente poder dar uma caminhada, tá bom? Mas eu vou depois dar uma olhadinha para a gente conversar melhor. Então, qual que é a ideia principal dos indicadores? Quando a gente está falando de indicador, normalmente ele tem duas visões: o quantitativo, né, que são os números duros mesmos, e os qualitativos, que podem ter números também, mas ele normalmente representa com um pouco mais de flexibilidade a situação, tá bom? Então, vamos pensar que a maioria dos indicadores que a gente vai usar no mundo da gente, na vida da gente, vão ser indicadores quantitativos, mas que muitos deles podem ser usados também como qualitativos, né? Que referencia ali uma situação, que referencia a qualidade do serviço. Então, muitos deles vão fazer parte dos dois, essas duas situações, tá bom? Então, tanto os que fazem parte da economicidade, da execução, da excelência, quanto os da eficiência, eficácia e efetividade, vão levar a gente a tomar decisões, né? Que ela impacta direto na vida de muitas pessoas. Eu estou falando de muitas pessoas, principalmente vocês. Por exemplo, quando a gente está lá na Porto, como a Laura falou, as decisões tomadas a partir dos indicadores vai afetar várias pessoas também, mas vai afetar um número restrito de pessoas. Vamos pensar que, por exemplo, se eu tomar a decisão a partir de um determinado indicador de eficiência, lá na área onde tem 50 pessoas e eu tiver que demitir 10, vai afetar basicamente as 10 pessoas que vão ser mandadas embora e um pouco mais as pessoas que vão ficar, porque vão pegar mais trabalho para fazer. Tudo bem? Agora, se uma decisão tomada pelo subprefeito lá, que o Vanderlei falou, puxa, eu acho que a gente devia avisar para as pessoas, ir para as ruas. Aí o cara não quis tomar, o Vanderlei trouxe um monte de dados lá e falou para o cara, olha, se a gente não alcançar tal número de pessoas essa semana, pode ser que morra tantas pessoas na semana, daqui a 2, 3 semanas. Olha a quantidade de pessoas que vão ser afetadas numa decisão ineficaz, né, por causa da eficiência, ou da capacidade de tomar decisão a partir dos indicadores do gestor público. Então, o gestor público ele tem muito mais pessoas, mais vidas, responsabilidades sobre muito mais vidas do que um gestor privado. Não importa se ele é um presidente, se ele é um gerente de uma areazinha pequena ou média, ou se ele é o diretor de uma empresa, né, de uma área da empresa. É muito mais duro os resultados para a sociedade quando o gestor público falha. E a gente tem visto isso muito claramente nessa pandemia. Eu gosto de usar o exemplo mais próximo, mas a gente pode ver também em outras situações onde não teve mudanças, por exemplo, nos aspectos de renda, na distribuição de renda no país, que a gente está falando disso já faz 50 anos, 60 anos, que tem dados mostrando essa diferença e as pessoas não se preocupam em mudar essa característica da nossa sociedade. Então, você tem os dados, mas você não tem feito nada. Esse é o problema que muito gestor público enfrenta. Muitas vezes, o cara também está na mão, né? Ele fica na mão, ele fica ali. Ele tem os dados, sabe que tem que fazer algo, mas não tem dinheiro. Eu digo ficar na mão é ficar largado, né? Não tem muito o que fazer. Ele não tem dinheiro e não tem crédito no mercado. Ele não tem dinheiro e não tem arrecadação suficiente para poder garantir que vai pagar se tomar um determinado empréstimo. Então, tudo isso o gestor público, dentro do nosso sistema, né, do sistema que a gente vive, da forma que ele é feito, da forma que ele é pensado, o gestor público tem que decidir. Então, quando a gente faz análise de indicadores de eficiência, a gente chega ali, igual a Paty fez, por exemplo, a Paty conseguiu diminuir, acho que 20%, né, Paty, aumentou 20% as suas vendas, né? Isso. Quando você faz essa análise, é muito legal, porque você começa a perceber que quanto mais você tiver essa noção, mais fácil vai ficando de você tomar decisões, né? As decisões pautadas em dados nos ajudam muito, muito mesmo.
Lógico que uma certa intuição ajuda também, mas hoje a gente discute na área de administração, cada vez menos gestores só intuitivos eles estão ficando no mercado, né? A maioria está se baseando em dados. Não o gestor, mas a equipe que o alimenta de dados e que saiba decifrar aqueles dados de uma forma competente. Tá? Aqui na frente, nós vamos ver os indicadores, eles vão estabelecer mais uma classificação aqui, né? Não precisa se preocupar muito com isso, indicador de esforço e tal, mas é legal vocês entenderem, né? Que dentro dos indicadores, a gente está falando aqui, ó, indicadores de esforço, ou seja, que exige ali o tempo todo que as pessoas mudem as suas posturas, façam as coisas de forma diferente. Indicador de esforço ou resultado, conforme o caso, a eficiência também, que exige aqui, ó, que as pessoas mudem de postura, que elas trabalhem um pouco mais centradas, focadas, né? E os indicadores de resultados, que são a eficácia e a efetividade. Então, a eficácia alcancei o que eu tinha que fazer, e a efetividade é como esse resultado impactou na visão ou na percepção das pessoas também. Tá bom? Algumas bibliografias classificam a eficiência como indicador de resultado, mas na medição do desempenho institucional, se o custo do aluno é 300, então foca nos processos ou na qualidade de ensino. Aí está perguntando, né? Então, como alguns autores vão falar que a eficiência por si ela é resultado. Por outro lado, tem autores que vão falar que ela está mais aqui no esforço, entre esforço e resultado, e outros vão até, inclusive, colocar que que ela é só esforço também, né? Então, tem vários autores que vão pensar assim. A gente pegou o médio aqui, né? O INAP pegou o médio aqui, então ele está falando que ele fica entre os dois, a eficiência. Né? Quanto menos eu gasto, mais eficácia, mais efetividade talvez eu tenha. Mas isso talvez não garanta eficácia. Mas quanto menos eu gasto, mais esforço eu vou ter que fazer para gastar menos muitas vezes. Né? Muitas vezes eu vou ter que gastar menos mandando gente embora. Quem ficou vai ter que fazer mais esforços. E assim por diante. Tá? Classificação de indicadores de resultados institucionais também, voltamos aqui. Ó. Resultado e esforço, né? O resultado, o efeito desejado foi obtido, é a pergunta aqui do resultado. No esforço, que causas podemos presumir que estão levando, que pode nos levar a ter maus resultados ou bons resultados? Né? Então, uma forma bem resumida desses dois indicadores. Bom, dessa forma de ver indicador. E aí a gente vai falar aqui sobre o sistema de medição, que o indicador é um sistema de medição, né? Mas o indicador por si pode ter outro sistema de medição por trás. Bem, mas vamos falar deles agora como sistema de medição. Uma empresa ou um setor público que só possui indicador de resultado, será que ela consegue responder as coisas mais perto ali da gestão, né? Que pessoas, veículos, quantidade de gasolina? Será que ele consegue só pensando no resultado? Ele consegue entender o processo que vem anterior a isso? Né? Então, essa é uma coisa. Por outro lado, se um gestor público só possui indicadores de esforço, né? Que seriam aí os indicadores de economia, execução e excelência. Será que as decisões dele em relação aos processos, né? Que são normalmente relacionados aos indicadores de esforço, será que ele realmente consegue tomar decisões e dar resultados legais? Então, são as duas coisas, talvez, que vocês, como gestores públicos, e como os gestores públicos de hoje, têm que o tempo todo mediar, né? Deixar ali na média. Eu não posso pensar só em resultado, eu não posso pensar só no esforço. Porque se eu olhar só para um lado, talvez eu esqueça toda a parte de trás. Tem empresas que, com certeza, quebraram porque, ao invés de olhar para o todo, só ficou olhando para o resultado. Estava cobrando, mas não dava estrutura, não olhava para os detalhes e assim por diante, tá bom? Então, os dois aqui, gente, fazem muita diferença quando vocês são gestores, tá? De como vocês vão olhar as decisões, tomar as decisões que vocês vão tomar, tá bom? E aí, as conclusões que a gente pode tirar, no geral, é que sem indicadores, sem medir, eu não consigo direcionar, eu não consigo gerenciar bem,
E aí, como deve ser composto, né? E aí, a gente estava falando agora há pouco aqui nas duas últimas questões. Tem que ser composto por eficiência e visão de resultado o tempo todo. Tá? Então, o gestor público precisa se preocupar em resultados? Isso não é só do setor privado? Não. O gestor público precisa dar resultados, sim, o tempo todo. Eu não sei se vocês... Alguém viu aí as últimas entrevistas coletivas do governo de São Paulo? Tanto do Covas quanto da Dória? Vocês têm visto? Eu acompanhei hoje, estou acompanhando todas. Isso. Eu não estou falando nem de ver tudo, mas ver o que eles estão dando. Se vocês pegarem, é uma preocupação hoje com o sistema político, o sistema econômico, o sistema e a sociedade, dá números, né? Então, o governo Dória e o governo Covas hoje, por exemplo, deu um monte de dados, um monte de números, que a gente sabe que baseou as tomadas de decisão, por exemplo, de começar a fazer abertura a partir dos lugares que são menos afetados, né? Então, por quê? Tudo que eles tomaram decisão ali, e eles estão com corpo técnico, eu não estou falando nem se nem se o prefeito ou o governador ou o presidente, eles são bons com dados, mas o corpo técnico que eles têm por trás, que está trazendo para eles isso, é muito bom, porque os dados são muito claros, né? Quando eles pegam um emaranhado de pontos que garante, por exemplo, que está tendo muita gente aglomerando, essa aglomeração ela é uma aglomeração que pode resultar em muitas mortes lá para frente, né? Daqui a um mês, daqui a 15 dias. Isso é um dado que eles estão vendo e não é um dado fácil de conseguir, porque é um dado estatístico. É um dado que você tem que pegar um monte de dados de antenas e depois tratar todos esses dados aí para saber que o celular de vocês estão mandando lá para o governo. Então, tudo isso faz parte das tomadas de decisões. Essas entrevistas coletivas, tanto do governo federal, no caso da saúde, né? Os últimos dois, pelo menos. O general, agora lá no Ministério da Saúde, eu acho que só vai falar besteira. Mas o Taish, que é um cara que veio do mercado, que tem uma visão mais técnica, e por mais que eu não concorde com algumas coisas da forma que foi feito, e o Mandetta, que usou bastante dos caras técnicos que estavam no mercado, usaram bastante dessa técnica que o Dória e o Covas estão usando hoje, que é de oferecer dados claros até, né, para a maioria das pessoas, de como essa medição pode influenciar nas tomadas de decisão. Tá bom? Tudo bem, pessoas? Enquanto isso? Tudo bem? Em relação a como deve ser composto o sistema de medição, que conclusões a gente pode tirar? Sim, professor. Então, não podemos esquecer Tranquilo. Sim, tranquilo. Legal. Então, outra forma de fazer essa classificação de indicadores, e a gente vai definir aqui, porque é legal que vocês saibam como é que funciona. Ó. Os indicadores de resultado, mede o efeito após um certo tempo. Tá? Então, o efeito das causas aqui. Ó. A gente pode pegar, lembra de Ishikawa? Se a gente for pegar o Ishikawa, a gente tem as causas nas espinhas e na cabeça, o efeito que aquelas causas têm. Então, os medidores de esforços veem essas causas. Pensemos assim, o Élvico, por exemplo, no indicador dele fala de médico, o indicador de 750 pessoas é o efeito, né? Aí a causa foi ele ter colocado 2 médicos para poder chegar naqueles 750, senão um médico só ia medir, ia atender só 300 pessoas, 300 e poucas pessoas, tá bom? E aí ele mediu isso e falou, meu custo com isso é de R$13 por pessoa. É melhor do que essas pessoas irem para um hospital depois de um determinado tempo e morrerem por isso, ou serem entubadas, ou gastar, ou demandarem um tratamento muito mais específico, muito mais caro. Então, se eu atendo essas pessoas a R$13,33 lá na UPA, consequentemente, eu não vou ter um impacto muito grande na saúde da cidade, porque se esse cara foi atendido, realmente foi bem atendido, e está tomando remédio em casa, ele não vai para o hospital, ou seja, não vai vir para esse resultado amplo aqui dos hospitais, ó, e não vai trazer mais custos para o Estado, tá bom? O indicador de resultado serve para verificar os objetivos
se eles estão sendo atingidos. E aqui, o de esforço serve para verificar se os planos ligados aos fatores críticos de sucesso estão sendo cumpridos. Fatores críticos de sucesso, nós vimos lá atrás, que são aqueles fatores que mostram para onde está caminhando, né? Se aquela quantidade de pessoas, por exemplo, é o suficiente para poder chegar ao resultado. Se aquela quantidade de dinheiro vai chegar a esse resultado aqui, tá? Que a gente pensou. Os indicadores de resultado apropriados para a medição do alcance dos objetivos. Então, eu tracei uma meta, um objetivo para daqui a 5 anos, para daqui a 4 anos que seja, né? Vamos pensar num mandato aí. E as metas, a cada 6 meses eu estou medindo. Minhas metas são semestrais, mas o meu objetivo é de 4 anos. Eu quero atender de forma eficiente toda a população de Hermelino Matarazzo, em relação à saúde, por exemplo, ou em relação a saneamento. Então, nós temos 30% daquela população que não tem saneamento. Eu quero acabar com isso, eu quero ter 100% de saneamento, tá bom? É o objetivo para 4 anos, o prefeito colocou isso na cabeça, colocou isso como objetivo principal da campanha dele. Esse é de resultado. Agora, eu vou medir a cada 6 meses se aqueles 30% estão sendo realmente cumpridos. Então, para eu chegar no 4º ano e entregar ou já ter feito tudo, eu preciso cumprir, em média, 8% aí, de 7% a 8%, 7,5% a 8% por semestre, perdão, por ano, né? Para chegar àquilo lá. Então, por semestre, eu tenho que diminuir 3% da falta de saneamento, do saneamento que não existe lá, eu tenho que cumprir com isso. Eu tenho que colocar esse saneamento. Então, esses são de esforço, eu estou o tempo todo medindo para saber como é que está, e aqui no final eu quero entregar lá aqueles 30% que falta para chegar a 100% de saneamento básico em Hermelino Matarazzo. Tudo bem? Então, isso é uma das questões. Aí a construção desses indicadores são um pouquinho mais específico, requer um pouquinho de pensamento mais racional. Eu acho que nós falamos lá nas primeiras aulas sobre racionalidade, lembra? E aí a racionalidade faz parte da questão dos gestores, né? De como os gestores públicos cada vez mais precisam racionalizar. Mas ser racional quer dizer ser frio? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes as pessoas confundem isso, tá bom? Uma das coisas que eu falo, que tanto na gestão pública quanto na gestão privada, gente, é que se o gestor, toda vez que ele tiver um problema, ele pensa em mandar pessoas embora, ele está com um problema sério. Ou ele está com a equipe muito ruim mesmo, ou ele é um gestor muito ruim que não consegue desenvolver a equipe dele. Então, tanto em um caso quanto o outro, é importante a gente saber que a frieza não necessariamente é a mesma coisa que a racionalidade. A racionalidade quer dizer usar dados, usar informações específicas para poder desenvolver os meus resultados, né? E não quer dizer que eu tenho que cortar, manda todo mundo embora do nada. Tem que tirar dinheiro lá da prefeitura de Hermelino, porque lá o pessoal não reclama, entendeu? Lá deixa eles morrerem lá de Covid mesmo. Então, isso é frieza. Racionalidade nós precisamos fazer com que as coisas sejam o mais eficientes possível para que todos, na média, recebam o tratamento para poder não... ou recebam a estrutura para não morrer, por exemplo, nessa doença aí, tá bom? Algumas pessoas perguntam sempre, mas não tem uma hora que vai ter muitos indicadores? Vai, porque se você pegar tudo sem nenhuma racionalidade, como eu estava dizendo, aí você sofre um pouco, tá bom? Por isso que eu falei, esse exercício de montar um indicador para vocês, é para vocês começarem a ver, mas eu vou usar isso onde? É válido, né? Tem aquelas características que a gente colocou lá na última aula, inclusive, do que faz com que o indicador seja válido, que o indicador seja efetivo, né? Que ele precisa passar por algumas verificações. Mas, no geral, a gente consegue trabalhar com indicadores sem muita tensão na equipe. A gente consegue colocar indicadores simples que nos dão resultados muito, muito eficientes, né? Muito, muito eficazes, vamos colocar assim.
Então, por exemplo, saber, por exemplo, quanto que eu gasto. O Vanderlei está andando lá na periferia, pela periferia, com um carro que é extremamente gastão, é um carro velho. Então, eu sei que eu estou gastando. O Vanderlei anda 10 horas lá, de 8 a 10 horas por dia. O Ezequiel também. O Ezequiel está lá em Guarulhos, andando, subindo aquelas morros e descendo morros de Guarulhos. E o Ezequiel está com um carro muito antigo, né? A gente sabe que ele está gastando, em média, 1 litro por 6 quilômetros, para fazer 6 quilômetros. Eu posso comprar um carro mais novo e diminuir bastante esse custo. Então, se o Ezequiel ou o Vanderlei anda em torno de 600, 300 quilômetros, 400 quilômetros na cidade, e a primeira e segunda marcha, gastando 6 quilômetros, vai gastar 100 litros todo dia. Só que um carro novo vai fazer isso 12 litros, 15 litros, dependendo do carro que a gente colocar lá, mesmo dentro da cidade. 12 litros aí um carro econômico faz dentro da cidade, tá? E aí eu troco esse carro. Então, isso é um medidor de eficiência que eu posso usar. Mas, e se eu ficar pegando, o carro anda 9 e o carro novo anda 10, é muito pequeno ali a diferença para você investir um valor muito grande em um determinado momento e vai ser um indicador que não vai ter muita eficiência ou muita eficácia, ou não vai me ajudar muito aqui, tá bom? Então, são coisas que vocês vão escolher. Esse indicador aqui está levando para onde? Esse indicador junto com esse pode realmente me trazer alguma coisa? Pode. Então, vou usar esse indicador e dizer que ele é respaldado por aquele que ele não tem tanta importância. Mas eu não preciso encher uma lousa uma planilha de indicadores que muitas vezes não me traz nenhuma eficiência ali, nenhuma eficácia, tá bom? Muitas vezes que não tem validade. Então, aqui um painel de bordo é só para vocês saberem, né, como é que funciona a partir do ponto de vista que vocês vão montar um indicador. A gente fez anteriormente, agora aqui a gente pode fazer o que a gente quer. Então, uma perspectiva que eu quero desse indicador é um pensamento, tá bom? Isso aqui não é... Você não vai muitas vezes encontrar dentro das empresas um quadrinho assim, mas é só para vocês entenderem. Uma perspectiva, o que eu estou esperando dos indicadores? Qual que é o objetivo quando eu chegar no final do tempo que eu vou medir, né? O fator crítico de sucesso aqui pode ser dinheiro, pode ser pessoas, o indicador de resultado. Então, quando chegar aqui no meu objetivo, quando eu estiver chegando no final do tempo medido, que vai abastecer minha perspectiva aqui, qual é o indicador de resultado que vai me dizer isso? Então, alcance de 30 mil pessoas em um mês é um resultado, é um indicador de resultado. Um indicador de esforço, 20 pessoas trabalhando 5 dias por semana para atingir essas 30 mil pessoas. Aí é esforço, é eficácia, tá bom? Eficiência. Eficácia está aqui, que são as 30 mil pessoas atingidas. Ficou claro aqui? É só para uma forma de montar como é que eu vou começar a montar meu indicador para ficar mais fácil. Tá? Aí, fator de crítico de sucesso. Oi. Esses gráficos, professor, que o senhor está apresentando aqui, eu não tive como apresentar. Nós fizemos um projeto, tá? E só não colocamos esse gráfico, porque essa aula do senhor está sendo bem peculiar e muito produtiva, porque aí nas próximas ações que a gente for fazer, e principalmente nós estamos avisando o problema que é o coronavírus, e teremos também que avisar e informar a população após toda essa situação, né? Isso. Então, lá na frente, provavelmente o prefeito, o subprefeito, Vanderlei, vai usar o que você está fazendo hoje, daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, quando tiver diminuído bastante o impacto real da pandemia, ele vai falar, olha, nós fizemos todas essas ações para chegar nisso aqui, para hoje nós termos, sei lá, 50 casos ao invés de 500 por mês, entendeu? Então, esse indicador que você está tendo, é legal você ter essa base para você ajudar, inclusive, no dia a dia, lá, o gestor da subprefeitura, a tomar decisões. Olha, eu percebi que naquela região ali, o pessoal diz que tem ali, a subprefeitura avaliou e catalogou ali
naquela comunidade, 10 mil pessoas. Imagina que ali, na média, tem 5 pessoas por casa de, sei lá, 30 metros quadrados. Estou falando, chutando, tá? Tem barraco, tem na periferia que a gente sabe, e casas na periferia que são menores, para 5 pessoas. Então, esses dados que você pode transformar esse indicador para poder facilitar as tomadas de decisão. Então, isso aqui esse painel de bordo aqui é uma forma de você construir, pegar o que vocês querem fazer, né? Qual é a efetividade, o que a gente está esperando que as pessoas percebam dos resultados, meu resultado real, né? O que isso aqui, né, que é o fator crítico de sucesso, que a gente vai falar dele agora lá na frente, vai especificar melhor, a gente falou rapidamente lá atrás. O indicador de resultado, ou seja, eu alcançar as 30 mil pessoas, ou aquelas 10 mil pessoas daquela comunidade, em quanto tempo, quantas pessoas, quanto de dinheiro, quanto carro, quanto panfleto, são indicadores de esforço, entendeu? Mas é legal porque você já vai pegando ferramentas que você pode usar no dia a dia. E o legal disso tudo, professor, que hoje a gente não tem carro próprio, né? A prefeitura está praticamente desfazendo desses veículos que tinham alto custo e estavam deteriorados. A empresa contratada, parada ou andando, é o mesmo valor que ela cobra mensalmente na folha aqui Exatamente. dos valores que vem para a prefeitura. Independente, ele está com o carro parado, está com o motorista parado, e isso também tem um custo, né? Isso. Então, esse custo, Vanderlei, a prefeitura, eu imagino, tenha feito um estudo, né? A gente fala que são estudos que elas são abrangentes, de viabilidade financeira, a gente chama. Que provavelmente a prefeitura, não sei se o Covas, mas antes disso, talvez, ele tenha pensado, é melhor manter frota própria, porque a frota própria exige que você tenha mecânico, que você tenha que fazer troca de peças, muitas vezes. Manutenção do veículo, né? A manutenção do veículo. E quando você pega isso e olha com a terceirização, você coloca isso na ponta do lápis, você percebe que é melhor você contratar terceiros, né? Esse estudo de viabilidade a gente faz também nas empresas, né? De qualquer investimento que a gente vai fazer, a gente faz esse estudo de viabilidade. Eu imagino que a prefeitura também tenha passado por isso. É uma outra forma também de ver os dados, né? Como você está falando, esses carros, na verdade, só são dados para a hora de tomar decisão. Eles são mais úteis ou mais baratos, vamos pensar assim, mais baratos, se eu comprar para a prefeitura, ou são mais baratos se eu contratar terceirizando isso aí, tá? Então, isso são decisões baseadas em dados. Bem? Então, um fator crítico de sucesso é um desafio, um obstáculo ou restrição, que, se não for superado, impedirá o alcance dos objetivos. Pode ser definido de forma geral, para toda a organização ou para cada objetivo estratégico. Então, por exemplo, aprimorar a competência dos servidores é um fator crítico de sucesso. Então, por exemplo, o pessoal, eu imagino que o Vanderlei, com o pessoal que foi para a rua, no máximo, eles tiveram lá umas conversas com o pessoal de saúde, talvez, para se proteger na hora que estivesse levando informação. Mas se o Vanderlei tivesse, ou o grupo que o Vanderlei estivesse trabalhando, tivesse sido mais preparado, muitas vezes, fazendo cursos mais intensos, né, sobre transmissão de doenças no geral, mas a doença, somente coronavírus, como ela se propaga, provavelmente até as informações, Vanderlei, que vocês levam, seriam muito melhores aproveitadas pela população. Estou falando de forma geral, não estou falando que foi assim que aconteceu, tá bom? Não, até outros órgãos, inclusive. Até outros órgãos, professor, viu que a ideia dessa parte foi boa, vindo da prefeitura também, que aprimorou, que solicitou para nós o carro de som, alguns, até mercado, para você ter uma ideia, solicitou esse serviço nosso de ficar ali 1 hora, 1 hora e meia, em frente ao seu estabelecimento, para conscientizar seus próprios clientes aqui em Ermelindo. Foi muito legal, está sendo muito bom. Muito bom. Esse é o resultado de planejamento, de planejamento. Não foi feito um planejamento real, bem antes, mas foi um planejamento que foi feito baseado em quantas pessoas vocês podiam, por exemplo, acessar, né? Então, isso é muito importante.
Então, uma outra coisa que é um fator crítico aqui é aumentar o conhecimento sobre o público-alvo do serviço, que aí a prefeitura normalmente mede o tempo todo os serviços dela a partir da satisfação do usuário, mas também saber quem é meu público-alvo. Né? Imagino que Ermelino, Matarazzo, tem algumas comunidades ali daquela região que as pessoas não têm, talvez, nem condição de manter a higiene do jeito que seria necessário nesse momento para protegê-las do corona, né? E aí, conhecer esse público-alvo aí, aumentar esse conhecimento sobre ele, é muito importante, porque aí se define, ao invés de gastar dinheiro, por exemplo, para alcançar todo Ermelino, que deve ter uns 200 mil pessoas, mas você tem 30 mil pessoas que são de vulnerabilidade, que tem essa dificuldade de conseguir medicamento, álcool gel, de conseguir... Muito mais. Muito mais. Eu estou de forma bem geral, mas pensa nisso, Vanderlei. Ao invés de pegar e comprar álcool gel, sabão, e pensar em distribuir melhor a água para 200 mil pessoas, eu vou fazer isso para 30 mil, porque eu conheço meu público-alvo, né? São as pessoas mais vulneráveis ali que talvez tenham mais dificuldade de conter o coronavírus, tá bom? Então, no geral, quanto mais eu conheço o meu público-alvo, mais as minhas decisões vão ser específicas para aquele público. E aí, consequentemente, esse público vai ser atendido de uma forma mais eficiente, porque eu vou ter mais gente destinada para aquele público, e mais eficaz, porque eu vou conseguir alcançar aquele público praticamente inteiro, dependendo da situação. Tá? Manter o quantitativo do quadro pessoal, que é a quantidade de pessoas que são importantes, importantes eu digo a quantidade relevante, tá bom? Não pessoas importantes. Quantidade relevante de pessoas ali. Se eu sei que eu vou atender, no caso do Élvico ali, o médico só atende 300 pessoas por mês, e eu tenho ali uma média uma demanda de 700, 800, 900 pessoas, eu vou precisar de 2 médicos a 3 médicos, concorda? E aí eu preciso manter esse quantitativo aqui, que é um fator de sucesso, normalmente, né? Fator crítico. Porque 100 pessoas eu não consigo, sem conhecer o público-alvo eu não consigo atender às necessidades dele. E outra coisa, se eu não ensinar, se eu não aprender a aprender como organização, como Estado, como grupo, se eu não ensinar bem, eu não aprimoro as competências dos meus servidores, tá? Hoje a gente fala bastante isso de aprendizagem, desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento organizacional dentro das empresas hoje tem tomado um vulto muito grande. E as empresas precisam aprender cada vez mais a desenvolver competências para se preparar para o futuro, para a competição. No Estado não tem competição, né? O Estado não tem uma competição, mas ele precisa cada vez mais estar preparado e cada vez mais o conhecimento tem que ser pensado, porque ele vai ser cada vez mais cobrado, porque hoje o cidadão está cada vez mais ciente dos direitos dele também. Tá? Então, isso é muito importante. Então, há exemplos do que os fatores críticos são para os objetivos. Né? Melhorar a qualidade dos hospitais, por exemplo, é o objetivo. Qual que é o fator crítico aqui, no caso? Ampliar a quantidade de médicos. Então, o objetivo da gestão é melhorar a qualidade dos hospitais, concorda? Então, e é bem muito parecido com o caso que o Élvico trouxe. Se eu quero trazer esse objetivo aqui para que meu público olhe como qualidade o que eu estou fazendo, com qualidade, que a minha gestão tenha qualidade, então as pessoas meus contribuintes somos nós, olhando e falando, nossa, essa saúde é muito ruim. Então, eu decidi, como gestor público, que eu vou melhorar a qualidade dos hospitais. A primeira coisa que eu faço ali, antes de qualquer coisa, é ampliar a quantidade de médicos. Porque é uma das reclamações muito grandes de nunca ter médico, ou não ter o tipo de médico que são mais demandados dentro do hospital. Né? Aí, outra coisa, uma outra visão minha. Eu quero melhorar minha comunicação interna, fazer com que todo mundo receba a informação do jeito que ela realmente é, para não criar burburinho, para não criar empecilhos, para não aumentar o tempo de disseminação da comunicação, da informação, do jeito que ela deveria chegar lá. E aí eu preciso, um fator crítico, né? O que é que faz com que eu chegue aquilo lá? Um dos passos que eu tenho que dar para chegar a essa comunicação desenvolvida
é justamente criar um fluxo permanente de comunicação entre médicos e enfermeiros. Então, eu vou melhorar a qualidade, mas aí eu preciso desenvolver a comunicação interna, e aí, ó, o fator crítico é, na base, lá na ponta, fluxo permanente de comunicação entre médico e enfermeiro. Bom, aprimorar os processos de trabalho, por exemplo, criar uma cultura de trabalho com indicadores. Eu só consigo aprimorar as coisas se eu conseguir medir. Imagina que todo mundo trabalha de qualquer jeito, no seu ritmo. Eu vou pegar lá de novo o exemplo da Laura, porque é muito comum. Na Porto tem muito atendimento. Então, imagina, se eu não criar uma cultura de indicador lá dentro, por exemplo, tempo médio de atendimento, é um indicador que é extremamente importante dentro das empresas que fazem atendimento. Eu vou ficar contratando pessoas, e muitas vezes, porque eu não tenho controle do tempo de atendimento, e muitas vezes essa contratação me custa muito, né? Então, me custa muito porque as pessoas vão ficar ociosas em muitos momentos, muitas pessoas, ao invés de eu usar com eficiência aqui, ó, os indicadores que eu tenho na mão. Então, imagina que das 10 a meio-dia é quando tem mais atendimento, então eu vou trabalhar aqui, eu tenho esse indicador de que 10 ao meio-dia tem mais procura pelo atendimento, então eu posso colocar mais gente nesse horário e diluir o fluxo lá pelas 3 até as 6 da tarde, ou não preciso de tanta gente assim. Ou eu posso pedir, por exemplo, para uma galera chegar até as 10 e o restante, um outro grupo a partir das 10. Então, das 10 do meio-dia, eu tenho um grupo maior, só que o pessoal que entrou às 8, por exemplo, sai mais cedo, e essas outras pessoas continuam lá. Esse fluxo é fluido durante as 2 horas de mais demanda, tá bom? Então, é só para você entender os tipos de decisões que a gente pode tomar a partir desses dados que a gente consegue ter. Aperfeiçoar a gestão da informação, né? Aqui no caso, aqui a gente está falando do hospital aqui, tudo bem? Ó, não esqueçam disso. Interligar hospitais, postos de saúde e secretarias, né? Então, aqui é do gestor público, melhorar a qualidade dos hospitais, pensa na cidade de São Paulo, e aqui eu vou aperfeiçoar a gestão. Vocês têm aula com o Felipe vem da área de gestão de TI, se não me engano, alguma coisa assim, não lembro. Mas só para você ter ideia, a necessidade de investimento no Estado está bem aquém do que realmente a gente precisa. Mas hoje, com o SUS, do jeito que ele é, do jeito que ele é atacado, do jeito que ele tem pouco dinheiro investido, hoje, se você for atendido lá na Amazônia, lá no Amazonas, no estado lá de Manaus, uma pessoa assim está passando por lá, se você for atendido lá, os seus dados provavelmente estão disponíveis já no mesmo dia aqui para São Paulo. Então, você teve um problema lá e teve que ser transferido para cá, seus dados dentro do SUS já estão, porque está bem interligado isso aí. Talvez não seja o ideal ainda, mas já está bem interligado, só para vocês saberem disso, tá? Então, é bom vocês terem essa ideia, porque cada vez mais vocês vão ter que trazer soluções lá no futuro que se baseia em tecnologia. Bom, isso aqui eu acho que eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, se vocês estiverem no celular, mas é um fluxo aqui para a gente entender a construção do sistema de medição, tá bom? Então, ó, vou ler para vocês aí, caso os que não estão vendo, tá bom? Começando aqui do 1, selecionar um objetivo, identificar fatores críticos no 2, né? Que é esse que a gente acabou de ver. Escolher indicadores de resultado, avaliar a qualidade dos indicadores que eu estou escolhendo, né? Estabelecer um plano de ação para o alcance dos objetivos. E aí eu comparo aqui considero que a superação dos fatores críticos, que são essas deficiências que a gente viu ali, né? Pessoal, comunicação e assim por diante. Escolher indicadores de esforço, aí eu vou pegar os que vão mostrar se eu estou sendo eficiente ou não, se minha equipe é eficiente ou não. Avaliar a qualidade dos indicadores, tudo bem? E vamos lá para repetir os demais objetivos, né? Então, a gente vai pensar tudo isso aqui de forma encadeada e aí a gente vai repetir para os demais objetivos. Então, se eu tenho... Isso é um indicador para um determinado objetivo. Aí eu tenho outro objetivo. Eu vou fazer esse mesmo processo. É disso que a gente está falando.
No final, por que a gente está falando? Porque a gente tem vários objetivos dentro de uma empresa, mas a gente tem vários objetivos dentro do setor público também. Você está no hospital, o objetivo de melhorar a enfermagem, mas o outro objetivo é melhorar os equipamentos de UTI. O outro é melhorar as macas. Então, são objetivos ali específicos. E aí você vai juntar lá na frente para dar um resultado organizacional, tá bom? E aí, no final, analisar o conjunto de indicadores e selecionar os indicadores que realmente interessam a estratégia. Tudo bem? Aqui, ó, depois de tudo isso aí, eu consigo pegar todos os ambientes, todos os setores do hospital, por exemplo. Estou falando do hospital, mas pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra autarquia, qualquer outro setor público, tá? A saúde, água, esgoto, eletricidade, transporte, qualquer outro eu posso fazer. Eu vou pegar todos esses dados que eu tenho, todos esses indicadores, e vou ver realmente o que pode me indicar se o caminho que eu estou seguindo está certo, tá bom? Então, é disso que se trata aqui. É só para a gente entender como é que se pensa os indicadores. Vocês começaram a fazer isso hoje nesse exercício, né? Começaram a pensar, puxa, qual que é o objetivo? Ali o Vanderlei falou de atender o máximo possível de pessoas, mas pensemos aí que seja 30 mil. O Elvio falou de atender 750 pessoas, né? A Patrícia falou de atender mais gente e tornar mais eficiente o atendimento dela, aumentando com algumas coisas em 20% o faturamento dela, as vendas, né? Então, isso faz a diferença, né? Agora, Paty, imagina que da mesma forma que você pensou para a empresa que você, para a tua loja, você pode usar isso em qualquer outra empresa, essa mesma mentalidade que a gente usa nas empresas multinacionais, né? E no setor público também, né? Então, isso é muito legal para vocês terem também como forma de melhorar, inclusive, a forma de trabalho de vocês, né? Essa figura aqui também vai ficar, né, difícil de vocês verem aí. Eu já mandei esse material para vocês no WhatsApp, eu vou subir depois, tudo bem? Só para vocês não se preocuparem. Essa é a metodologia de referencial de medição, tá? Do desempenho. Esse aqui foi no Ministério do Planejamento em 2009, foi feito lá. Então, não vai dar para vocês verem passo a passo, mas é só para vocês terem ideia. Comunicação, o que mensurar? A primeira pergunta que se faz é isso, né? O que eu vou medir? Aí depois eu me pergunto, como é que eu vou medir? Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou pegar dados que estão já no computador, no meu sistema, eu vou contratar uma empresa para fazer pesquisa, eu vou colocar um funcionário meu ou um funcionário público ali esperando e coletando dados. Então, todas essas possibilidades. Como é que eu vou mensurar isso, né? Como é que eu vou coletar essas informações, né? Então, está ligado aqui como mensurar. Eu vou mensurar por dia, por mês, por semana, e aí eu vou coletar esses dados como, né? Então, esses dois aqui estão bem juntos, tá? A mensuração em si, então, eu já defini como eu vou coletar os dados, vou colocar a pessoa, vou pedir para os meus funcionários coletar os dados na saída aqui, e aí eu vou pegar esses dados e vou medir agora, vou realmente tratá-los, né? Aí eu vou analisar esses dados, se eles são realmente importantes, que eles podem me trazer, e eu vou comunicar isso lá para frente, tá bom? Então, ó, o indicador da gente é esse, a partir desse ponto de vista, dessa pesquisa e assim por diante. Tá? Isso aqui foi feito a partir de uma área, que é o Ministério do Planejamento. Tá? Então, pode ser feito em qualquer outra situação também. Tudo bem, então, pessoas? Tudo bem, professor. Eu só estou pensando, acho que vocês estão ficando cansados, a gente não parou. Vocês querem que a gente continue um pouco mais? A gente continua a semana que vem a partir daqui? Sim? Tá frio. Então vamos dormir esse negócio já. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar daqui para lá, para a semana que vem, para a gente poder começar desse ponto aqui, tá bom? Mas eu imagino que já deu para vocês entenderem bastante dessa questão Já sim, professor. Já. Tudo bem? Tudo bem. Laurence, você mandou a tela aqui, não está ficando boa, não está boa? É assim que está aparecendo para vocês? Não, é que eu pensei que era para expandir a tela esse botão, mas é para tirar print, então deixa quieto. Eu acho que não tem muito. Eu particularmente prefiro as outras ferramentas. Eu achei meio
meio truncado o Skype, mas pelo menos o Vanderlei conseguiu participar com a gente, né? Isso, E a gente vai se adaptando aí para ninguém ficar para trás, tá bom? Ninguém larga a mão de ninguém. Tá bom. Tá bom. Pessoas, eu vejo vocês, então, na semana que vem. E aí, eu fico à disposição, se vocês tiverem dificuldades, para entender o que a gente falou, do que a gente tratou. Palavras que vocês esqueceram, eu falei aqui, mas esqueceu. Eu vou subir essa gravação. E as outras aulas estão lá. Não deixe de hora para outra, quando você tiver um tempinho, mesmo que não seja assistir. Mas vai lá e fica ouvindo, né? Deixa no celular enquanto está indo para algum lugar. Deixa o computador ligado, o áudio para vocês irem ouvindo. Teve dúvida, vai lá e volta, anota, puxa, eu vou perguntar isso para a Ailton. Não tenha receio de fazer, tá bom? Tá bom, professor. A Stephanie está perguntando aqui, antes de vocês saírem, Obrigado. só para vocês terem, a gente conversar. Stephanie, eu, na verdade, você viu que no comunicado, a instituição quer que a gente pegue todo o material até agora. Eu acho que eu não vou fazer esse sacrifício para vocês, não. Mas a gente vai usar esse material que eu mandei e talvez um material que eu vou mandar para vocês até a semana que vem, até o dia da regimental. Então, basicamente, a gente vai se empenhar com essas últimas aulas depois daquele material que a gente usou na C2, tá bom? Então, provavelmente eu não use nada, eu não uso aquele material, mas eu vou usar, talvez, por exemplo, a gente está falando aqui, a gente falou de ferramentas de qualidade. Talvez uma outra ferramenta eu vou usar aqui, mas ela já está, né? Mas eu vou tentar não usar todo aquele material lá para não torrar muito a paciência de vocês. Tudo bem? Tá bom, professor. Tudo bem? Professor, por gentileza, eu posso te ligar amanhã na parte da tarde, no seu particular, para conversar um minuto com o senhor? Pode me ligar. Tá? Perfeito. Obrigado pela aula. Legal. A Stephanie está falando aqui para fazer. Stephanie, normalmente, uma aula antes da regimental, eu tento fazer um bate-bola com vocês. Eu defino mais ou menos para onde estão indo as questões. Então, por exemplo, nós vamos falar, por exemplo, aqui a gente estudou hoje, sobre classificação dos... Vai ter uma questão baseada na classificação, principalmente ali no fator crítico. Então, você sabe que você tem que entender o que é fator crítico, entendeu? Então, eu tento trabalhar dessa forma para facilitar a vida de vocês lá. Então, na aula, normalmente antes da regimental, eu tento usar metade da aula, pelo menos, para fazer um pouquinho dessa revisão, mas direcionada para a prova. Não de toda a matéria, pegando passo a passo, mas direcionada para a prova. Então, olha, eu tenho 10 questões aqui e essas 10 questões vão cair. O problema é que, para eu fazer um banco de dados de questões, eu tenho que colocar muitas questões lá. E pode ser que as avaliações de vocês sejam bem diferentes. Então, mesmo que eu foque um pouco, que dessa forma que a gente faz aqui na remota, eu tenho que criar um banco de dados grandes, 40, 50 questões, e ela vai sortear para cada um de vocês as questões. Aí fica mais difícil, talvez até mesmo na hora de fazer esse resumo aqui. Mas a gente vai fazer esse bate-bola lá, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Bom descanso para vocês. Estou aqui. Se vocês... Saúde aí. Até mais, Laurinha. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Wanda, até mais. Joel, até mais. Eu acho que nosso amigo não está mais aí. O Ezequiel já foi? Então tá. Pessoas, até mais. Vejo vocês. Abraços.